E aí, irmão? E aí, Ju? Beleza? Boa tarde, Boa cara. tarde, tudo bom? Deixa eu ajeitar aqui. Tava ajeitando Tranquilo? aqui o celular, cara. Tava todo torto aqui. De Tranquilo, e boa? você? Fica à vontade. Tudo bem também, né? Dentro do possível, nesse isolamento aí, chato pra caramba, morrendo de saudade da rua, Realmente, tá difícil, da- né? das batucadas, Pô, da aglomeração, né? da aglomeração, pode crer. Como é que tá a maré? Como é que tá aí? Cara, Tua tamo, casa? tamo aqui, né? Resistindo, tentando entender ao máximo aí esse momento também, né? De como produzir da maneira mais sadia possível, né? Não ficar se cobrando tanto também, porque, enfim, a gente não pode resolver tudo, né? E tentando manter a sanidade, trabalhando, descansando também quando dá, tentando também conscientizar a galera, trocar ideia, né? É isso. Seguimos. Beleza. Vou me apresentar rapidamente, aí eu vou pedir para você também se apresentar. Também é importante lembrar que todas as lives aqui do Baobazinho eu salvo depois no YouTube, no canal do Baobazinho no YouTube. Então é possível assistir tudo na íntegra lá, ou repetir, né? Quem já estiver assistindo pode voltar lá para rever. Enfim, eu sou Juliana Correia, sou arte educadora, mediadora de leitura, trabalho com contação de histórias e criei o Baobazinho em 2013, inspirada na relação com meu filho, né? Pelas histórias eu fui conseguindo fazer com que ele fosse construindo a sua identidade de forma positiva, né? Diferente da minha história quando eu tinha a idade dele, e a minha infância, né? Eu não tive essas referências. Então, eu entendi depois com o tempo que era importante também que esse repertório circulasse, também fosse compartilhado com outras crianças, não só com meu filho. Não adiantava ficar só aqui em casa. E por conta do isolamento, né, por conta dessa pandemia, eu também decidi toda semana trazer, né, chamar algum irmão, alguma irmã aqui para bater um papo, para trocar uma ideia, alguém que tenha um trabalho inspirador, um trabalho que seja especial, importante, que me inspire e que eu entendo como também muito assim especiais para o levante do nosso povo, né, do povo negro. E aí essa semana, convidado especialíssimo é esse grande artista aí, Rodrigo Maré, que eu vou pedir, por favor, que se apresente. Quero agradecer muito você ter topado o convite. Você é correria, sei que tua agenda não é fácil, mas você deu um jeitinho também para estar aqui, trocando essa ideia. Então, muito obrigada. E, por favor, fique à vontade. Esse baobazinho aí é nosso. Demais, Ju. Obrigado pelo convite, cara. Fiquei bem feliz mesmo quando você falou da ideia, né, de trocar essa ideia, de estar aqui junto. Acho que as lives têm se tornado também ferramentas de encontro, né, para além de qualquer coisa, assim. E também de trabalho, né? A gente acaba também, eu sei que para você é muito mais do que só fazer um convite. Eu também estou produzindo lives e sei o tanto que demanda de produção. As pessoas acham que é muito simples, né? Ah, você convida, Não, vai lá, senta e não é muito bem assim, né? Demanda bastante e eu, vivendo isso, dou total valor ao que você está fazendo, ao movimento que você está fazendo pela página do Baobazinho. Demais, demais, demais. Real, assim. Também sou muito fã do seu trabalho, né? Das coisas que você faz na arte educação, na dança. Estou aqui também sempre acompanhando, mesmo que de longe, né? Mas estou aqui e é isso. Sou Rodrigo Maré, sou músico, percussionista, ator, já em atividade há 10 anos, quase mais ou menos, quase 11. E, cara, comecei a pesquisar música, teatro, arte e educação, meio tudo junto, né? Assim, aqui na Maré, ali tinha por volta de 15 para 16 anos na adolescência, sem muita oferta de espaços de cultura, né? Assim como dentro de toda a favela, a gente não tem muita oferta de museu, de teatro, de cinemas, a gente tem que estar sempre se deslocando para outros lugares da cidade, né? E comigo não foi diferente. E aqui na Maré tinha o centro, a Casa de Cultura da Maré, que era um espaço que hoje atualmente é o Museu da Maré.
que fica ali perto do Morro do Timbal. E lá tinha umas oficinas de arte e educação que eles estavam abrindo, assim, uma chamada meio convocando a galera, venham, teatro, música, contação de história. E aí eu comecei a meio que frequentar aquele espaço ali, um pouco curioso, querendo também entender aquela idade ali, 15, 16 anos, né? Você ainda está um pouco na fase da transição, né? Da adolescência para uma fase mais responsável e ainda ali tentando entender o que eu ia querer para a minha vida. Eu comecei a me envolver com oficinas de arte e educação ali na Casa de Cultura da Maré. E foi algo maravilhoso, cara. Foi um lugar onde eu consegui me descobrir, assim, não de cara, né? Assim, eu decidi a trabalhar com música depois, com música, com teatro, depois de um tempo, mas ali meio que nasceu uma parada, assim, aconteceu uma coisa ali que foi interessante e eu falei, cara, eu acho que eu levo jeito para isso. E na minha família não tem nenhum músico, não que eu saiba, assim, ninguém que trabalhou com teatro e música. E eu até onde eu sei, eu sou o primeiro a tentar encarar isso. É a família ainda um pouco receosa, preocupada, né? Mas acreditando, assim, de certa forma eu sempre fui bem responsável com relação às coisas que eu me envolvia, assim, sempre fui muito sério com isso. E aí me envolvi ali, estudei numa oficina chamada Reciclação, que era uma oficina que trabalhava com construção de instrumento, com materiais reaproveitáveis. E aí você tinha também essa pesquisa, né? Além de estudar os ritmos de percussão, você ainda tinha esse lado da construção, né? De todo o processo de ver aquele material se transformando num instrumento. Então isso também foi algo que despertou muito a minha curiosidade naquele período ali na Casa de Cultura. E paralelamente a isso eu também comecei a fazer teatro na escola. Eu estudava na Escola Bahia, que é uma escola aqui na Maré. Estudei meu ensino fundamental e médio praticamente todo lá. E aí tinha uma oficina de teatro também e eu comecei a frequentar esse espaço ali também, meio paralelo, assim. Então eu fazia teatro na escola e fazia percussão lá na Casa de Cultura. Então às vezes assim, tinha dias que eram as duas atividades e ali eu ia me envolvendo com esse universo, né? Aí depois de um tempo saí, né, dessa coisa, porque também fui ficando mais velho, precisei trabalhar e tal, e a gente sabe que é difícil, né? Para quem não tem experiência e formação acadêmica, você conseguir arrumar um trabalho nessa área de arte, cultura, então você tem que insistir, né? E aí a família já cobrando, eu tive que trabalhar. Eu fui trabalhar com outras coisas e tal, mas depois de um tempo, eu estava trabalhando num projeto, numa instituição aqui na Maré, chamada Redes da Maré. Uma instituição que já desenvolve atividades aqui há mais de 20 anos. E aí eu estava já na CIA Marginal, que é a minha companhia de teatro, que eu entrei em 2009. E aí a CIA Marginal ganhou um prêmio para poder montar uma peça. E os ensaios seriam assim, puxados, né? Porque a companhia de teatro, então aquele esquema de você ensaiar 8 horas por dia e tal. E praticamente a semana inteira. Então, naquele momento ali, eu tive que escolher, cara, eu fico no meu trabalho ou eu mergulho nessa parada para ver qual é. Então, eu decidi sair do trabalho e mergulhar na coisa, assim, no processo com a CIA Marginal, e foi a melhor escolha que eu pude fazer. Hoje eu trabalho com a CIA Marginal, já vou fazer 10 anos, a gente já montou já 5 espetáculos, já viajamos, enfim, o Brasil inteiro, Portugal, que não sei o quê, aquela coisa toda. E hoje estou um pouco mais estável, né, com relação a esse trabalho. Já sei o que eu quero, consegui, graças a Deus, estar desenvolvendo trabalhos com música, com arte e educação, mas sempre persistindo, cara, é isso, não tem... Enfim, acabei falando muito do meu lado profissional, né, mas acho que isso acaba sintetizando quem eu sou também. Eu sou essa pessoa, músico, acho que a arte também, quando a gente tem esse contato, ela acaba passando pela gente, sendo a gente, e a gente sendo ela, né, enfim. Então é muito difícil o artista falar da trajetória dele sem linkar com fazer, né? E aí é difícil falar, antes de... E antes disso, né? Tem toda uma história que vem antes também, mas a gente fala muito a partir do momento que a gente começou a fazer a coisa, né? Mas antes disso tem o Rodrigo também, favelado, maranhense, cria aqui do Complexo da Maré, minha família inteira daqui, já mora aqui há mais de 40 anos, minhas tias, minha mãe, minha avó. Tu tem mais de 40 anos, cara? Não, a minha família já mora aqui há mais de 40 anos. Ah, tá. Tomei o susto, falei, onde? Menos.
E minha Pô, cara, família que mora maneiro. aqui, cara. Todo mundo mora aqui na Maré. Eu tenho família em Caxias também, mas boa parte da minha família é daqui. Complexo da Maré, a Sim. gente está bem enraizado aqui também. Novo Holanda. É Atualmente eu cria? moro. É cria, somos cria. Atualmente eu moro no Parque União, mas a família inteira tá ali, Parque Maré, Nova Holanda, que também é uma das favelas aqui do Complexo da Maré. Acho que é isso, Você basicamente. pode, você pode, pô, maravilhoso. Você pode contar pra gente é, a história do surgimento da maré? Cara, a Maré surge assim como muitas favelas, né, no Brasil, de uma forma geral, assim, né? A partir de movimentos que acontecem de saídas, né, de êxodos, que as pessoas saem de interiores e vão para os centros, né? Na Maré não foi diferente. Então, ali na década de 40, tem um primeiro movimento de ocupação aqui da Maré, e a primeira moradora a chegar aqui é a Dona Rosina, que é uma senhora negra, nordestina, vem para Maré e finca um barraco no Morro do Timbal. Então a gente diz que ela foi a primeira moradora a chegar aqui, né? E aí ali, por volta de meados dos anos 40, né, a Avenida Brasil começa a ser construída. Então isso faz com que a mão de Uhum. obra, né, a demanda por mão de obra aumente. E aí o fluxo de pessoas vindo de outros estados para o Rio de Janeiro para trabalhar nessa obra, né, assim como vieram muitos para a Ponte Rio-Niterói, né, para essas grandes obras que aconteceram no decorrer da história da cidade, muitas pessoas vieram do Nordeste para cá. Então, Alagoas, Paraíba, enfim, Ceará, para trabalhar. E aí outras regiões da Sim, Maré começou a ser ocupada nesse período, né? Então, o Morro do Timbal já não tinha mais só a Dona Orosina, tinha outros moradores que estavam chegando. E aí é isso, né? Tipo, trabalha ali na construção da Avenida Brasil, não tem muito bem onde ficar, então, pô, vou construir um barraquinho aqui que já é perto do trabalho, então chega um já com a madeira, o outro já constrói uma coisa, e aí os barracos vão sendo construídos, e tudo isso de uma forma bem acelerada, assim, né? Porque é isso, as pessoas precisam de moradia, né? Precisam de um lugar. sim. E aí a maré vai crescendo a partir dali, né? Na década de 50 a gente já tem um movimento maior de ocupação, que aí surge o Parque Maré, surge a Nova Holanda, que já são outras comunidades aqui. E aí outras lutas vão acontecendo também, né? Em busca de saneamento, de melhorias, acesso também à água, à luz, né? Educação, assim, é Os algo que mutirões, né? na época não era nem falado, assim, escola, posto médico, isso aí é coisa de 60, sabe? Décadas depois, mas o primeiro movimento grande de resistência, de luta por direitos foi água, saneamento, né, básico e energia elétrica, né? Água encanada, né, no caso, porque antigamente minha família ainda chegou aqui a pegar essa época, né, de ter que ir até determinado lugar para pegar água no balde, na cabeça, ou no rola, que eram os barris gigantes de vinho, né? Que a galera enchia de água e botava dois arames, cada um numa ponta, e vinha puxando até chegar em casa, enfim, para evitar também essa coisa de carregar o peso do galão de água na cabeça. Então, esse momento de ocupação inicial, muito ali, paralelo com a construção da Avenida Brasil, o Rio de Janeiro ficando já mais industrial, né? A cidade crescendo muito. Enfim, depois a gente vai ver lá na frente tudo que o Pereira Passos fez também, né? Ali no centro e também com outras Uhum. favelas, o esqueleto, enfim, tudo isso que foi acontecendo, assim, a galera Foi empurrando as foi pessoas, empurrando as né? pessoas, né? Então, os guetos Sim. vão crescendo, as periferias vão É. nascendo, né? E muita gente veio para Maré também depois de outras ocupações, né? A galera estava espalhada em ocupações pela cidade, e aí é isso, né? O prefeito com esse planejamento insano de remoção e, e, enfim, tudo isso, né, que se faz até hoje para mascarar, né? Também gentrificação, especulação imobiliária. E aí a galera foi sendo mandada, né, para os lugares, e muita gente veio para cá, para o Complexo da Maré, nesse período. Isso aí a gente está falando de década de 50, 60, 70, né, que é onde tem um grande fluxo migratório, né, de pessoas sendo mandadas, fluxos forçados, né, sendo Sim, mandadas para sim. cá ou por conta de trabalho também, vindo para cá E para ocupar o outras espaço. regiões também, né? Acho que Padre Miguel,
a Cidade de Deus, é tudo dessa época também, né? Alemão, parte do alemão, tudo Viviam isso. ali, parte dessas pessoas vivia na região ali da Lagoa, Rodrigo de Freitas, né? Tem um documentário Remoções, que é do Anderson Quack, que conta essa história de uma maneira incrível, porque conta a partir dos próprios sujeitos, né? Homens e mulheres que foram expulsos ou tiveram as famílias expulsas dessa região, e o argumento era que se tratava de área ambiental, que não podia haver pessoas morando. E Se aí, você na for verdade, lá, era né, vai só... ter um monte de casa agora. Exatamente. É foda. E os nomes, Rodrigo? Nova Holanda, Timbal, Parque União. Você sabe por que esses nomes? Eu adoro Cara, saber as histórias dos eu nomes dos sei lugares. pouco, assim, eu tenho até que pesquisar mais. Mas o Timbal é indígena, eu até dei uma olhada aqui Não- antes da live, eu falei, cara, eu já sabia, mas o Timbal é indígena, que é meio que, a tradução é tupi, e é meio que é como se fosse uma tradução para ilha, né? É tipo um monte de Ah, areia com água em torno, é algo meio. Então, Timbal tem essa referência. Porque a Maré também a gente está localizado numa área que antes era tudo mangue, né? E aí a Avenida Brasil, com a chegada da obra da Avenida Brasil, e depois a linha vermelha, a linha amarela, que são as vias que cortam aqui, né? Essa região foi sendo aterrada, e hoje em dia, enfim, está tudo aterrado, mas nessa época, né, na década de 40, ainda boa parte da região era mangue, enfim. Tanto que quando a dona Rosina chega, ela consegue fincar a casa no único lugar que tinha terra, né, que era o Morro do Timbal, o único lugar que tinha terra firme. E aí é isso, aí para lá, água, para lá não sei aonde, tem um pontinho de areia para lá, e aí as pessoas vão chegando e com essa coisa das obras elas vão ficando. Mas os nomes, cara, eu não sei assim ao certo, então não vou chutar. Não, eu falei o Timbal porque eu não, sei, de eu vi, boa, mas é isso, Salsa e tranquilo. Merengue, Conjunto É, Esperança, Vila dos Pinheiros. São 16 favelas, pois é. assim, e cada uma com uma história, cada uma com um período histórico também, né? Dentro desses quase 60 anos, né? Eu fiquei muito impressionada. No ano passado eu conheci as griots da Maré, mulheres, senhoras, né, fortes, assim, na memória, e elas têm um trabalho de circular pelo território contando as histórias do lugar, né, as memórias. E eu fiquei muito emocionada, assim, ouvindo, e fiquei pensando, né, na importância disso, né, que é a educação que chamam de não formal, mas acho que é fundamental para a gente se constituir, né, para a gente se entender, especialmente, fica no Rio de Janeiro, Complexo da Maré no Rio de Janeiro. Tem gente perguntando onde fica aqui. Ah, é. Isso. É muito bom, cara. E aí, entre tantos projetos, tantos trabalhos que você desenvolve, que você participa, que você protagoniza, tem um que eu fico babando sempre que eu vejo as tuas publicações, que é o Pandeirolando Maré, que é um trabalho também com a garotada, não é isso? Você pode falar um pouquinho, por favor, Exatamente. pra gente? O Pandeirolando surge em 2015, uma vontade minha de reunir pessoas, assim, de uma forma mais formal, vamos dizer assim. Porque eu morava na Nova Holanda nessa época, e aí eu tinha uma banda, e a gente ensaiava lá em casa. E sempre que eu tava ali tocando, tinha uma galera que ia lá em casa para olhar, assim, eu morava no primeiro andar, né? E aí, o primeiro andar de favela, você abre a porta, já é a rua, né? Não tem muito filtro. Então eu ficava meio que com a janela aberta, assim, a janela da porta aberta. E aí as pessoas passavam pela rua, olhavam e tal. E tinha um movimento muito forte de crianças que sempre iam lá em casa. E aí, depois de um tempo, a gente passou a meio fazer os ensaios com a porta aberta. Tipo, montava, era um trio, né? E aí montava o equipamento na sala e, e aí abria a porta e ficava lá. Eu tocava bateria nessa época e ficava lá, sentando a mão, tocando, fazendo música instrumental. E a molecada ficava meio curiosa, sempre ia para ver qual é a caramba e tal. E também no decorrer da semana encontrava outros amigos músicos para estudar, para estar ali encontrando. E isso meio que foi se tornando muito cotidiano, assim, esses encontros, né? Seja com a molecada da rua que estava por ali, seja com amigos que eu convidava.
E aí a Prefeitura do Rio lançou um edital, que foi o Ações Locais, e lançou o Território de Ah, eu lembro das Cultura. ações locais. Foram dois Uhum. editais que eles lançaram. E aí A eu Neide está dizendo falei, aqui, ó, é bom que os vizinhos não reclamam. acaba se tornando referência, né? É lá no vizinho, lá no Participam. batuqueiro, é lá no baterista. E aí a prefeitura lançou esse edital, o Territórios de Cultura e o Ações Locais. E aí eu falei, cara, e a Maré estava das comunidades que seriam contempladas, né, nessa ação. E era um valor muito mínimo que eles ofereciam para você ficar um ano desenvolvendo atividades. Assim, era uma coisa meio bem doida. Mas eu falei, vou escrever, eu enfim, tenho um histórico de atuação aqui no território, já, enfim, 2015, né, já tinha um trabalho consolidado como ator, como músico, como arte educador, mas ainda não tinha um projeto que sintetizava isso. E aí eu resolvi escrever essa ideia, que era encontros na minha casa. E aí nesses encontros a gente sempre ia trocar alguma coisa. E aí eu, dentro dessa proposta, escrevi 3 eixos. Um era esses encontros, os outros eram encontro na casa das pessoas, e era um movimento que eu ia fazer de ir até a casa da pessoa. E o Uma outro itinerância aí, era né? uma itinerância também. E o outro era para a gente poder desenvolver atividades em espaços que já desenvolvem atividade na Maré, né? Porque também tem muitos coletivos aqui dentro que já fazem, e aí a ideia também era se aproximar dessa galera, para pensar em como fazer algumas ações e tal. E aí o edital lançou o resultado, eu fui contemplado, e a gente começou no segundo semestre de 2015 a fazer as atividades. Nesse período rolou muita operação policial aqui na Maré, foi um período bem doido. E interrompeu muito assim, as agendas que eu tinha pensado, programado, e aí eu acabei readaptando parte do projeto para espaços internos. Eu cheguei a fazer alguns encontros lá em casa, mas era isso, sempre tinha algum entrave e tal. Eu já dava atividade, já dava oficina também na Lona da Maré, então aí eu já levei essa atividade para a Lona, e a Lona já é um espaço parceiro há muito tempo também, que eu já dou aula, desenvolvo atividade lá há muito tempo. Então, o Poderolando começa assim, né? E aí a minha ideia com isso era fazer com que as pessoas pudessem acessar informações musicais, enfim, sejam elas teóricas ou práticas, de uma forma rápida também, né? Porque é isso, às vezes você quer fazer uma aula, mas aí você tem que sair da Maré, aí você tem que ter uma grana, você tem que se inscrever, você tem que pagar uma mensalidade, matrícula, passagem, Sim. enfim, todo aquele rolê que acaba impedindo as pessoas de acessarem o conhecimento, né? Então a minha vontade era também de compartilhar tudo isso. E como a grana era muito pouquinha do edital, eu falei, cara, qual instrumento que a gente pode ensinar e através dele ensinar diversas linguagens também, de percussão, rítmicas, enfim, de coordenação, de solfejo também, que você pode cantar os ritmos. E aí eu pensei no pandeiro. Falei, cara, o pandeiro é um instrumento que é completo, assim, né? Ele é uma bateria ambulante. E aí comprei, encomendei uns pandeiros com um amigo de Olinda, o Guga Morim, queridaço luthier de Olinda, que até hoje, assim, eu agradeço a ele, ele fez uns pandeiros, cara, artesanais, maravilhosos, a um preço, assim, absurdo de acessível, sabe? Ele, tipo, foi um pai. E aí eu Ele é de falei, Olinda, ele é de Olinda, Guga Morim, o nome de dele, Pernambuco. Pernambuco. E aí o Guga fez esses pandeiros, ele fez 8 pandeiros, ele faz ganzá, faz alfaia, faz uma série de instrumentos. Eu tenho vários instrumentos dele aqui também. E aí o Guga fez esses pandeiros e mandou para mim por uma amiga que estava em Olinda, no carnaval, e ela já veio trazendo, ele deixou tudo direitinho. E aí cheguei aqui e as Maneiro. atividades começaram, assim, né? E aí o mote do Pandeirolando é arte e educação em geral, musical, né? Pensando a música como uma ferramenta de transformação, de reflexão também. Então nas oficinas a gente sempre tenta, eu falo a gente porque eu faço parte, né, coordeno, mas o Pablo Carvalho, meu cunhado, também vira e mexe da oficina. O Roberto França, que é um professor de música aqui na Maré há muitos anos, foi meu professor também na adolescência, também desenvolve atividades comigo. Então é sempre assim, a gente está sempre aproximando pessoas. A Rafaela Morretti também, vira e mexe, chega para dar oficina. Então sempre tem pessoas que vão construindo com a gente, né? As Tomando, né? atividades, formando.
E aí a gente sempre pensa em fazer atividades que sejam acessíveis, que tenham linguagens que seja direta, simples, objetiva. Então ali numa oficina a pessoa já sai tocando, assim, a pretensão é essa, sabe? E aí se ela quiser, enfim, continuar desenvolvendo, a gente vai dando as ferramentas. Existe uma oficina que eu mantenho, agora a gente está fazendo em formato online, mas que era semanal, toda sexta-feira aqui na Lona da Maré, para crianças, e aí a gente tinha ali um espaço de formação com a molecada, né? Tem um projeto chamado Nenhum a Menos, aqui na Lona da Maré, e a gente Nossa. também se aproxima desse projeto para já atender os alunos desse projeto, então eles têm diversas aulas dentro do projeto de reforço, complementação, enfim, esporte, grafite e tal, e aí a gente chega com Maneiro. percussão também para complementar em parceria com a Lona da Maré, assim. Mas já desenvolvemos atividades junto com a Roça, no Morro do Timbal, no próprio Centro de Arte da Maré também, com oficinas de verão lá. Desde 2015 eu não paro, assim, o projeto ele sempre vai se renovando, né? Os formatos, e a gente vai adaptando de acordo com a necessidade, mas nunca parando, né? Às vezes está muito bombado, tem uma oficina que é permanente, que está acontecendo, tá? E às vezes é isso, é algo que é mais pontual, que é mais eu aqui na minha casa passando mais informação. Ainda mais agora com essa coisa do isolamento, né? Uhum. Aí é que a gente tem que se repensar mesmo, né? Pensar a atividade. Mas está rolando, assim, pela página da Lona. Aí o Pablo dá uma oficina semanal, e aí eles sempre postam lá uma pílula da oficina dele, e eu sempre dou uma live quinzenal pela página da Lona também, e aí eu falo de construção de instrumento, falo da história de alguns instrumentos, na última eu falei dos pandeiros, enfim, as origens, os formatos, e a gente finalizou com uma construção também de instrumento, com uma caixa de pizza e tal, uma onda Ai, que bem maneiro. massa, De bem massa. reaproveitamento, né? Isso, De reciclagem, muito bom. de Você repensar tem aí. ideia de quantas crianças já passaram pelo teu projeto ou estão? Cara, mais de 100, com certeza. Nesse período aí Maneiro. de quase 5 anos, mais de 100, assim. Eu tinha uma oficina que acontecia lá no Centro de Arte da Maré, que aí era percussão geral, né? E aí tinha um grupo maior, era uma galera mais velha, e aí também já deu oficina em parceria com o Observatório de Favelas, e aí tinha uma molecada. A gente vai meio que contabilizando assim, né? Por períodos também, né? Então, tem períodos que tem uma galera, tem períodos que tem menos, mas eu acho que mais de 100 crianças provavelmente já devem ter dado algum tapa num dos meus pandeiros, deve ter já corrido com algum instrumento para algum lugar, isso com certeza. Com que idade já pode participar? Cara, você já anda, fala, Já produz está algum valendo. som, já tá valendo já. Maravilha. Porque também é isso, a gente vai meio que adaptando, né? Já, tipo, eu já tive atividades para o Sesc, por exemplo, né? O Sesc Liga, e aí que é um grande parceiro aqui também, que é o Sesc de Ramos, a galera lá da produção também tenta Hum. sempre linkar as produções de favela e tal, a galera bem atenta a isso. E aí eles ligam e falam, cara, a gente está com uma rubrica aqui que é uma oficina sua, mas é isso, é de 0 a 6 anos. Vamos lá, a gente adapta e faz. Ah, já tem uma galera mais velha, e vamos lá, a gente faz. Acho que é isso também, investigando, acessando. O próprio Baobazinho é a referência também, né? Você, com as suas pesquisas também, acaba também tornando essa plataforma aqui uma plataforma de investigação, de pesquisa mesmo, né? A gente quer acessar algum conhecimento, algum material interessante também. Então, o Baobazinho acaba sendo também uma fonte assim, né, de pesquisa. Assim como vários outros projetos de outros amigos. Mas é sempre se Sim, readaptando e tal. Não tem, eu prefiro não pensar tanto nessa coisa da faixa etária. sim, muito bom. Muito bom mesmo. E você já observou, já recebeu é, a informação do retorno disso? Porque a gente consegue, né, convivendo com as crianças, por exemplo, no meu caso, com a contação de histórias, eu percebo muito quando eu entro nas escolas, se vai ser um trabalho contínuo, que muitas vezes no início há uma certa resistência, né? Quando vê um rei negro, uma rainha negra, às vezes a criança tende a não acreditar, não é possível, ele é rei, ela é rainha, porque a construção
que se dá é toda europoide, né? O tempo inteiro apresentado nas mídias, apresentado pelas editoras, um só padrão, um modelo, né? Um padrão, uma norma de humanidade. E isso vai impregnando no imaginário da criança. E aí, quando ela se depara com um rei negro, uma rainha negra, ela, no primeiro momento, ela não reconhece, né? Não aceita aquela informação. E com o tempo, até a forma de se comunicarem, né? A maneira como uma criança se dirige a outra vai mudando. Eu consigo perceber isso. Certos apelidos, elas vão entendendo que aquilo não é legal, não é bacana. E isso pensando a partir do caráter racial mesmo, racializando a coisa, né? E em relação à música aí, na vida da garotada, o que você já percebeu de diferente, de transformação nelas, ou o que chegou em você, ou o que já falaram para você, que elas também trazem, né? Falam, relatam, né, coisas assim que são inspiradoras. A gente sai, não tem que pague aquilo, né? Uma criança uma vez estava correndo na escola, veio falar comigo: tia, eu vi um baobá. Eu falei: onde você viu o baobá? Ele: no Google. Eu joguei no Google. Quer dizer, a história ficou nele de uma forma que em algum momento depois, em casa, ele lembrou e foi procurar o baobá. Assim. Isso realmente, já diz tanto, né? Realmente. A gente tem aqui, essa oficina que acontece na Lona, por exemplo, é uma oficina continuada. Ela já está sendo desenvolvida lá há mais ou menos 3 anos, dentro desse projeto do Nenhum a Menos. Eu, quando comecei a dar aula na Lona, isso foi, a gente está em 2020, isso foi mais ou menos em 2014, por aí, que eu comecei a dar aula na Lona da Maré. E tinha um movimento da Lona de resistência, que era, que assim, a Maré a gente vive também uma complexidade, para falar disso, a gente tem que voltar um pouquinho também para complementar, assim, para poder exemplificar e as pessoas entenderem o contexto que a gente está inserido também, né? Que não é tão simples. A gente está vivendo num contexto que é o seguinte: a gente tem 16 favelas espalhadas por um território gigantesco, mais de 140 mil pessoas divididas por esse território e dominado por 3 facções diferentes, né? Que a gente tem aqui dentro, essas lutas, essas brigas armadas, né? E aí as crianças crescem com esse imaginário, né? Desse lugar, que é, eu não posso ir para ali, eu não posso falar tal coisa, eu não posso vestir tal roupa, eu não posso vestir tal cor, eu não gosto dele porque ele mora do lado de lá, eu não gosto dela porque o irmão dela fala... Enfim, tudo isso a gente já vai trabalhar com educação dentro de favela e, sobretudo, no Complexo da Maré, que tem essa especificidade. A gente já começa assim com várias barreiras, né? Até chegar para discutir de fato a questão ali com ela, a gente tem que vir falando de várias coisas, que é ela entender que ela é livre, ela entender que esse espaço, esse território é dela, que ela tem o direito de circular, que o que ela está vendo ela não precisa reproduzir, existem realidades que são diferentes daquela, então tudo isso até você conseguir, enfim, explicar para ela que ela não pode ser racista, por exemplo, sabe? Existe uma série de fatores antes do ato ser consumado que precisa ser falado. Então a gente sempre tenta trabalhar nessa construção, assim, né, de não tratar a questão apenas pelo aquele momento ali que ela está acontecendo, né, mas tentar também trazer o contexto. É claro, eu estou falando desse jeito aqui, mas ali é todo aquele jeito que você vai, com aquele cuidado. Lúdico. Respira, vai buscando ludicidade, vai olhando no olho, enfim. É todo um processo. Às vezes você passa uma aula inteira só falando disso e você não viu nada do conteúdo que você tinha pensado, porque isso atravessou, né? E aí é importante você interromper tudo, vamos falar disso. Mas na Maré, ali na Lona da Maré, tinha essa especificidade, porque a Lona está numa divisa aqui. No espaço meio que tem 2 facções diferentes e a Lona está no meio. Então as crianças de um lado não falavam com a do outro, e aí quando tinha uma atividade, tinha uma rixa, porque tem que tocar junto, mas eu não falo com ele, mas eu não falo com ela. E aí tinha crianças de um lado que tacava pedra dentro da lona, e aí dentro da atividade era pedra que voava, enfim. Todo esse trabalho que veio acontecendo no decorrer daquele espaço até agora, para as pessoas para as crianças que estão lá hoje, entendendo que aquele espaço é um espaço de referência, que eu não posso zoar, que eu não posso invadir, que eu não posso depredar, que eu não posso
sabe? De respeitar o meu amigo, que é um espaço de educação, de troca. Até isso acontecer hoje na nossa oficina foi assim, anos de... Ainda tem, a gente ainda encontra muita resistência, mas hoje esse processo de você explicar, né, que ela não pode ser racista, que ela não pode xingar o amigo, que ela não pode falar determinadas coisas, já está mais solidificado do que antes. Antes era uma dificuldade, a gente achava que ficava falando para os ventos, né? Tipo, quatro ventos, estou falando, ninguém está me ouvindo, porque chega amanhã ele faz a mesma coisa, ela faz a mesma coisa, mas a gente vai mantendo ali. E hoje as crianças já estão ali naquele espaço de uma forma diferente, sabe? Já entram ali, já conseguem entender, ó, isso você não pode falar. Ah, ó, tio, tia, não sei o quê, ó, fulano falou tal coisa, fez tal coisa, já vai sinalizando, né? E essa coisa também que você falou interessante, eu vi um baobá, aonde? No Google. As ferramentas de acesso também, né? Nem toda criança tem um celular, nem toda criança tem um computador, mas a televisão, mas o amigo que tem, essas informações estão chegando também nas crianças, né? A novela, o comercial, já está todo mundo falando desses temas, né? E aí acaba também que reverbera dentro da sala, dentro do espaço de educação, e aí isso acaba chegando também ali meio que... É isso, eles recebem processado de uma forma, a gente tenta explicar de outra, né? Também porque ali na televisão tem uma série de equívocos, né? E a gente vai tentando De explicar, estereótipos, de né? estereótipos e tal. Mas essas discussões já estão acontecendo, né? Super interessante isso. Na minha época de criança, eu não tinha acesso a certos veículos de comunicação, a certas tecnologias, né? Hoje em dia tem aluno que quer ser youtuber, tem aluno que sabe já configurar o computador, que já sabe pesquisar as coisas e já vem assim mais esclarecido, né, sobre essa ferramenta, sabe o que é um celular, sabe mexer no iPhone, sabe? Então essas ferramentas hoje também fazem com que a gente fique um pouco mais munido também. Então quando você trata de uma situação e você fala, não, vem aqui, vamos abrir aqui então no Google, né? Vamos, aproxima, né? Vamos então, já que você gosta disso aqui, vamos então pesquisar aqui o que é isso, né? Vamos o real significado dessa palavra. E aí você já gera um debate ali, uma curiosidade a partir de uma ferramenta que aproxima também, né? Então, eu gosto sempre de usar esse exemplo da lona, porque hoje a lona, para mim, é um espaço muito de resistência aqui dentro da Maré. É um veículo de cultura, né, da prefeitura, que tem um repasse que é muito mínimo, só dá para manter, sei lá, alguns profissionais, né, básicos, como secretaria, um profissional ali de limpeza, e alguma coisa para manter, né, ali o espaço. Então você não tem uma injeção de incentivo, né, um investimento financeiro para a coisa acontecer da maneira que ela tem que acontecer. Você vê a Prefeitura do Rio construindo outras coisas, fazendo outras coisas e pensando sempre no legado, né? Ah, o prefeito anterior construiu as lonas, eu vou construir a arena. Ah, o outro construiu a arena, eu vou construir, sei lá, o céu, eu vou construir o ginásio. Todo mundo quer dizer que fez alguma coisa e os veículos que já foram construídos vão ficando escateados, enfim. É uma política meio insana, né? Assim, E isso também, enfim, tem que ser um pouco a responsabilidade dos secretários de cultura também, né? Que muitas das vezes estão ali só para, enfim, assinar decretos e não tem voz dentro da Secretaria de Cultura do Rio de Janeiro, né? Cadê esses secretários? Cadê essa galera que está ali? Onde estão essas pessoas, gente? Que não se movimentam, sabe? Para as coisas acontecerem de fato como tem que acontecer, né? Já que o veículo está ali, já que tem um financiamento para se investir naquele veículo, por que as coisas não acontecem, né? Você falou dessa coisa de mudança, eu lembrei também. Posso falar só mais À vontade. Que em 2016, nas escolas municipais do Rio de Janeiro, existe um projeto de complementação chamado Mais Educação, que é um projeto de contraturno, né? O aluno que estuda de manhã, ele tem a oportunidade de permanecer na escola à tarde, e a galera da Delta aí, queridaços também, uma loja de percussão maravilhosa. Tô vendo um monte de gente querida aqui também. Giselda Pereira, que vai lá conta, lá de São Paulo. Maravilhosos. Seu Manel, Thiago Florencio, lá, Copacabana. Professor Cris Lopes, minha irmã. Um monte de gente querida aí também, que bom. Bem-vindos. 2016, eu já vinha integrando
alguns eu dei aula em boa parte das escolas aqui da Maré, assim, desde de ponta a ponta, sabe? Eu já estive inserido em algum projeto dentro de escolas. E aí eu fui chamado para desenvolver uma oficina durante 6 meses ali no Quarto Centenário, que é uma escola modelo da prefeitura, que tem pontuações assim ótimas, que os alunos, enfim, têm desenvolvimento super interessante, assim, é uma escola bem massa mesmo aqui dentro da Maré, e acabou sendo uma escola modelo para o município. E aí eu fui desenvolver uma oficina lá durante 6 meses. Eles tinham esse dinheiro lá que enfim, se eles não usassem e voltar, a diretora falou, vamos aproveitar e chamar alguém para desenvolver uma atividade. E aí eu levei o Pandeirolando para dentro da escola e junto com o Roberto França a gente começou a desenvolver uma oficina de teatro e música dentro da escola. E era todo dia, era de segunda a sexta. A gente revezava, assim, eu ia 2 dias Pô, na que semana maneiro, hein? sozinho, ele ia 2 dias sozinho, e na sexta a gente ia junto, para dar uma aula juntos. E aí era 6 horas de aula, era uma coisa muito, muito intensa, assim, foi um momento bem doido na minha vida. Que era um valor muito pequeno também, a gente dividia, enfim, era uma coisa bem doida, mas rolou bonito. Mas, Quantas enfim, crianças participavam, você lembra? aí tinha um lance que eles faziam nessa atividade em específico, que eram os alunos que tinham dificuldades, né? Dificuldade de letramento, dificuldade de alfabetização, muito Uhum, imperativos e tal. Então eles mandavam para essas atividades. Então tinha em torno ali de uns 25 alunos, mais ou menos. Aí era tipo sim. isso, 20, 25 alunos que iam todo dia para essas atividades. E aí, enfim, a gente começou, né? Na primeira semana, a gente combinou de ir e não dar nada. A gente falou, vamos e não vamos ensinar nada. A gente só vai meio para estar lá e vamos deixar eles conduzirem. E aí foi aquela doideira, aquela loucura, sabe? Tipo, não, tipo da diretora chamar a gente toda hora. O que está acontecendo na sala de vocês? Que as crianças estão queimando, estão Isso não é tacando aula. fogo. E a gente ali segurando, falando, não, a gente tem uma estratégia e tal. E ela, como assim vocês precisam controlar essas crianças? E a gente passou aquela semana observando, né? Que como a gente chegou no meio do ano, eles já estavam no ritmo muito acelerado, né? Não ia ser a gente que ia interromper esse fluxo assim de uma hora para outra. Então a gente resolveu chegar e meio que deixar. Então é isso, tio, quero brincar, quero fazer não sei o quê, quero jogar não sei o quê, quero construir, quero pintar, quero pular, quero tirar a camisa, quero correr, quero. Pode fazer, vai, quero subir na mesa, quero. Cara, numas coisas eu quero escrever no quadro. Tudo que criança ali, e a faixa etária era em torno de 7 a 12 anos, assim, era bem mesclado. Bem Bem misturado. misturado. E Nossa. aí era aquela loucura, né? Mas a gente levou aquela primeira semana e aí sentamos e resolvemos fazer o planejamento do mês inteiro para pensar a partir do que a gente observou, das características de cada criança, enfim, o que era interessante a partir de que via a gente ia trabalhar com aquela molecada ali. E na semana seguinte a gente já chegou com outra pegada, outra onda. E aí é isso, eu lembro que na primeira. Aí eles entravam na sala e não falavam bom dia, jogavam a mochila para um canto, não sei o quê. Aí todo mundo entrou assim, a gente fez todo mundo pegar as mochilas, voltar para fora da sala, e a gente falou: agora a gente vai começar a entender algumas coisas. Porque a gente está junto, porque a gente precisa se entender, a gente tem vontade, vocês têm vontade, a gente tem vontade, a escola tem vontades, né? Que não são as nossas vontades na maioria das vezes, mas a gente tem que entender como é que trabalha com isso, com as nossas vontades. E uma das vontades que a gente tem como professor é que vocês deem bom dia, é que vocês cheguem, peguem sua mochila, coloquem ele no canto, é que você cumprimente seu amigo. E aí nos primeiros dias aquela dificuldade. Na segunda semana já era um bom dia, já era um oi tio, já era oi fulana, já era chegava, já tirava a mochila, não precisava dizer. E aí na terceira semana já organizava uma coisa, já dividia um lanche. E aí essas coisas foram acontecendo de uma forma muito natural, assim. E a gente sempre voltava. Tipo, alguma coisa acontecia fora do normal, né? Uma agressão, uma. A quebrar, era muito comum quebrar lápis, quebrou caneta, cortou o cabelo de não sei quem. Gente, não, vamos lá, vamos sentar e falar disso. Então, foram os primeiros vídeos que eu produzi no Pandeirolando, inclusive, na página do Pandeirolando, atividades que a gente experimentava,
que o Roberto chamava de jogos cooperativos. A gente pegou nessa onda dos jogos cooperativos, que era uma série de jogos para as crianças trabalharem juntas, desenvolverem juntos. Então você nunca ia conseguir jogar sozinho. Você sempre tinha, para concluir, você sempre tinha que depender do outro. Nunca era uma coisa que, eu vou vencer sozinho, eu vou... Não era isso. Sim. E na época eu lembro que tinha a coisa das Olimpíadas, né, aqui no Rio de Janeiro. E aí o Bolt, né, tava em alta. E eles falavam muito do Bolt, os garotos falavam muito. Não, o Bolt, porque o Bolt vai correr não sei o quê. E a gente começou a pensar, tipo, estratégias da Olimpíada, de brincadeiras que pudessem envolver a Olimpíada, que pudessem envolver ali uma dinâmica que eles quisessem, tipo, não, vamos competir, vamos lá e tal. E aí eu lembro de uma que foi muito legal, que a gente botou os instrumentos espalhados pela sala. Era uma sala grande, aí botava um agogô numa mesa, um cachixi embaixo de uma cadeira, um ganzá no alto, aí ficava dividindo assim uns 10 instrumentos. E aí tinha as torcidas, porque quem não queria participar torcia, porque nem todo mundo... As atividades não eram obrigadas. Não era obrigado. Não era obrigado. Isso é falava, ótimo. se não quer participar, tudo bem. Então faz parte da torcida. Sim. Então todo mundo tem o seu lugar, né? E aí a maioria das meninas ficavam na torcida, porque não queriam correr, suar, e os meninos ficavam naquela de competição. E aí as meninas faziam as torcidas, e aí a gente escolhia... Cara, era muito massa, assim, era mágico esse momento, porque as coisas foram se revelando, assim, com as características de cada aluno. Aí um fazia o repórter, que ia narrar cada trajeto. Cada um que corria tinha lá o repórter que fazia e filmava. Tudo eles organizavam e a gente só conduzia, assim. Então a gente espalhou esses instrumentos, aí tinha um cronômetro que a gente dava a gente iniciava a contagem, e aí eles tinham que correr um por vez nesse circuito de instrumentos, tocando o instrumento. Então você chegava no agogô, parava, tocava que uma vez, maneiro. aí deixava lá, e corria para o outro, chacoalhava, aí deixava lá, ia para um apito, soprava. E aí esse circuito que eles tinham que fazer, não necessariamente numa ordem, porque a ideia era tocar todos, independente de por onde você começava. Então acabava obrigando eles a entenderem dinâmicas também de, se eu for para esse aqui, eu posso ir mais rápido para aquele, e eu posso, se eu começar pelo de cima, eu me canso logo e depois eu tenho mais energia para ir numa... Enfim. E aí, cara, aquilo foi ganhando uma força, assim, sabe, tremenda, e eles já estavam jogando juntos, fazendo juntos, desenvolvendo a atividade juntos. E a gente passou aqueles 6 meses ali... Tá travando. Que foi quando a gente desenvolveu... Acho que deu uma travada aí, né? Agora acho que voltou. Agora acho que voltou. E aí, no final do ano, a gente montou uma peça com eles, com histórias que eles queriam falar, com ritmos que eles queriam tocar, com coisas... Enfim, a direção ficou um pouco assim... Caramba, como é que vocês conseguiram montar tudo isso em tão pouco tempo? Porque tinham alunos que não falavam, tinha alunos que não se envolviam nas coisas, que tinham dificuldade de comunicação e tal. E aquele processo ali foi bem assim... Tiago falando, ó. Aqui, ó. Lindas propostas de ensino cooperativo. Exatamente. Muito mesmo. Você vê que dá para pensar, né, em atividades que você seja propositivo e que você espere também uma proposição do outro, né? E às vezes desafiar a criança, o aluno, né? É algo que até desafia nós mesmos, né? Porque às vezes a gente coloca ali uma coisa e não vai conseguir desenvolver, e ele acaba se superando, né? E superando as nossas expectativas, assim. Acho que como educador eu sempre fico nessa pilha de tentar entender como é que o aluno, que o participante, ele seja promotor daquela atividade, né? E não só reprodutor. Que ele seja alguém que está ali também fazendo junto, metendo a mão junto. No primeiro dia de aula, pode tocar, fazer barulho sim. Minha aula é assim, de música, a primeira aula é barulho. A gente não ensina ritmo. A primeira aula cortou. A primeira aula é o quê que você falou? Célula. Primeira aula de música minha é barulho. Barulho, vamos fazer barulho. Pode tocar como você quiser. Como você acha que se toca esse instrumento? Aí, cara, é aquela viagem, né? Pá, pá, cá, chacoalha, bate, batuca, quebra baqueta, quebra instrumento. Aí depois a gente vai ali no amor, né? Explicando.
parâmetros sonoros, né? Que também é a relação da tua força com o som que você quer fazer e do como seu corpo reage também ao aí já entra vários outros processos, né? Mas a primeira aula é barulho, 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 vamos batucar e depois a gente Muito fala bom. de outras coisas. Você se vê ali, quando você vê a garotada lá nesse primeiro dia no barulho, 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 e depois também com toda essa mudança, essa transformação que você vai observando, você também se reconhece? Você se lembra do teu primeiro contato, de quando você foi começando nessa imersão aí na música? Deu uma picotada na sua pergunta de leve, assim, eu não consegui entender o Agora você início. está me vendo bem? Tô vendo bem. Tá bem agora? Eu perguntei se você se reconhece em algum momento nessas crianças, se você se vê, né, se você consegue voltar, se ver nesse momento do barulho, barulho, barulho do primeiro dia e depois no rolar, né, do tempo, no acompanhamento delas, as transformações que vão pintando, você se vê ali, se reconhece. E agora travou para mim. Poxa vida, logo no fim, gente. Aí deu uma. Mas acho que Travou de novo? Aqui. travou de novo. Mas acho que você estava falando de se reconhecer, Isso. né, ou não? Cara, sim, me reconheço muito, assim, muito. Acho que a gente que vive em favela é naturalmente quase como um instinto, né, de defesa, de cuidado, de um professor negro. Ih, tá, É isso, sabe? Tipo, não, tá na cortando maré, aqui para como mim. assim? Deu uma picotada aí, né? A Laura tá dizendo, mas está dando para acompanhar daqui. Picota um pouco, mas está super dando certo. Que bom, então continua. Não, acho que sim, acho que eu super me reconheço, assim. Estava comentando sobre também os alunos se reconhecerem, né, na gente. Sim. É uma palavra muito Qual a, pala qual a palavra? de exemplos. Ih, cortou. Ah, exemplo é a palavra que você não gosta, é isso? A palavra, Tá cortando muito aqui. tinha comentado que eu prefiro a palavra referência, né? Eu acho que quanto mais referência a gente tiver dentro da favela, mais oportunidades no pensar, né, da molecada a gente vai gerar, assim, no imaginário também, né? É isso que você falou, não tem, as crianças não se veem como príncipes, né? Como princesas, como reis, como rainhas, porque esse imaginário, porque essa referência não está sendo criada, né? A referência que a gente tem é isso. Eu acredito numa sereia que fala, mas eu não acredito numa rainha negra, né? Eu acredito, enfim, em extraterrestre construindo pirâmide, mas não acredito que os negros tiveram Essa sabedoria, essa tecnologia. enfim, aquela discussão que a gente conhece bem. Mas eu acho que quanto mais a gente produzir referências dentro de espaços de favela, melhor, cara, sabe? Entender que o nosso saber é válido, que a sabedoria que a gente traz e que a gente acumula, né? Só com as nossas vivências já são muito valiosas, assim. E poder compartilhar, né? É mais incrível ainda. Então, acho que eu me vejo muito, sim, na galera, na molecada. De outra forma, claro, acho que assim, é outra época também, mas eu acho que a vontade de aprender, o fascínio pelo novo permanece, sabe, em toda criança favelada, sobretudo as pretas, mais ainda. Maravilhoso. Pô, Rodrigo, falta 3 minutos.
eu quero te agradecer demais, cara. Aprendi muito aqui contigo. Desejar muita saúde para você, para Pamela, muita prosperidade, tudo de bom para a família inteira, para a Maré inteira. Sou fã do seu trabalho. Sucesso. Tamo junto. No que precisar, no que eu puder somar também, tô aí. Viu? E, por favor, sua mensagem final. Mais uma vez, muito obrigada. Demais. Cara, obrigado, Ju, também. Gostei muito. Travou ali alguns momentos, mas foi, né? Vai, vambora, é isso. Obrigado, assim, felicidade poder estar aqui trocando um pouco com você, com a galera. Que bom que também chegou uma galera aí. Acho que é isso, vamos estar junto, cara. Não tem outro caminho, sabe? Não tem outro caminho. Com muita música, com muita arte, tentando resistir, sobreviver, né? E viver também, que é importante, né? Mais do que sobreviver. Aproveitar ao máximo aí o que a vida tem para nos oferecer. Que bom, que bom. Vamos falar mais. Vamos se encontrar mais vezes, trocar conhecimentos, figurinhas. Sigam lá, @PandeirolandoMaré. Sigam lá a Maré Rodrigo, que é o meu perfil. Sigam Quilombetu, que é o perfil também das atividades antirracistas que a gente desenvolve aqui. Sigam Lona da Maré. Sigam todo mundo. É isso, vamos se seguir, vamos se fortalecer. E essa live vai lá para o canal do Baobazinho no YouTube, onde vocês encontram também todas as outras que já rolaram. Tem contação de histórias também. Passem por lá quando puderem, compartilhem. Esse vídeo já vai para lá nesse momento. Eu vou baixar e vou fazer o upload. Rodrigo, valeu, muito obrigada mesmo. Tudo de bom. Valeu, Beijo Jo. grande. Muito obrigada a todos vocês que estão por aqui. E até as próximas. Valeu. Valeu.